Bom dia, gente. Eu vim aqui tratar com vocês das novidades, né? Das nossas novidades que estão aí acontecendo. Eu entendo, né, que o ser prefeito não é o cara ter o poder de um rei, de uma majestade. O ser prefeito, ele tem que ser, antes de tudo, um servidor público. Ele tem que se preocupar com os cidadãos da cidade, né? E cidadão da cidade é o trabalhador, porque a cidade não é feita de vagabundos, a cidade não é feita de criminosos, a cidade é feita de pessoas que trabalham, né, como empregados e como empregadores. Fechar todo o comércio da cidade não me parece a forma mais sadia de se lidar com esse vírus. Eu acredito que seria melhor ter solicitado que as pessoas que trabalhem no comércio trabalhassem de máscara ou desses lenços, né, que eu já citei e que eu uso às vezes para sair, né? Eu prefiro dar atenção aos médicos, né? Aos médicos que não estão envolvidos dentro dessa corrente de esquerda para levar o país a um esgotamento econômico. O vírus chegou. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Que não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. O sustento das famílias deve ser preservado. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Devemos, sim, voltar à normalidade. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, zero. Então, por que fechar escolas? 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada 1000 que pegaram o vírus, 2 morreram. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós. Mas aos 80 anos, tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave. Dengue é grave. Chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Vamos fechar o foco dentro da nossa cidade, dentro de Armação dos Búzios, né? Eu pergunto a vocês, qual de vocês ou quantos de vocês conhece alguém que esteja com Covid-19? Qual de vocês ou quantos de vocês conhece alguém que tenha morrido com Covid-19? Então, se a cidade de Armação dos Búzios permanecer 3 meses, eu estou alarmando, com o comércio fechado, é uma falência completa. Só que o poder público não vai falir. O prefeito atual, condenado por improbidade administrativa e mantido no cargo pelos 9 vereadores que estão aí, ele vai continuar ganhando a grana dele. Os vereadores vão continuar ganhando a grana deles. Vocês estão me entendendo? Então, eu acho que deveria haver um cuidado maior com as pessoas da cidade. E eu acho que a função do prefeito e dos vereadores é de zelar pela qualidade, né, do dia a dia de cada um.
para que as coisas aconteçam de forma satisfatória para os moradores da cidade, para os segmentos da cidade. Enfim, é o quadro que está aí. Eu vou deixar para vocês um vídeo de uma médica falando sobre o Covid-19. Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, geriatra, e nós vamos falar agora sobre o verdadeiro perigo do coronavírus e a forma de combater esse perigo. A primeira coisa que nós precisamos considerar diante dessa pandemia, ou seja, essa epidemia que está alastrada pelo mundo inteiro, é que até os 50 anos, a mortalidade, ou seja, a chance de morrer pela infecção do coronavírus é muito baixa. Inclusive, entre crianças e adolescentes, a transmissão é muito baixa. A maior parte das crianças e adolescentes não pega essa infecção e quando pega, pega de uma forma muito leve. A maior parte das pessoas que tem contraído o coronavírus não tem sentido praticamente nada. E as que sentem o quê? Um resfriado leve. O que é um resfriado leve? É coriza, dor de garganta, um pouco de mal-estar, pode ter um pouco de febre, dor no corpo. Isso dura poucas horas, poucos dias e depois a gente melhora como dezenas de infecções virais que nós tivemos ao longo da nossa vida. Quem tem real perigo com essa infecção do coronavírus? As pessoas mais velhas, por isso que eu, como geriatra, preciso comentar isso. A partir dos 60 anos, mas principalmente 70 e mais ainda a partir dos 80 anos, a chance de morrer por infecção de coronavírus aumenta um pouco. Pode chegar até 8% daquelas pessoas nessa faixa etária podem morrer de infecção. Mas a notícia que eu tenho que dar para vocês é que é muito mais fácil uma pessoa idosa morrer por outras causas, especialmente por gripe, do que por coronavírus. E isso é uma coisa para fazer a gente refletir, porque todos os anos nós estimulamos muito as pessoas a tomarem a vacina da gripe e ainda são milhares que deixam de tomar a vacina. Ou seja, a primeira grande mensagem, gripe mata muito mais do que coronavírus. Então, diante dessa informação, qual é o verdadeiro perigo do coronavírus? É essa pandemia, é essa disseminação de histeria. Isso sim é preocupante, porque as pessoas começam a consumir excesso de informações, só pensam nisso, toda hora estão olhando quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão assim, estão assadas, e todo mundo começa a entrar num estado de neurose coletiva, ou seja, todo mundo começa a achar que o fim do mundo está se aproximando. E a verdade é que nós nunca estivemos tão bem preparados para enfrentar a infecção por um novo vírus, uma nova infecção. Por quê? Nunca a gente conseguiu tão rapidamente já isolar o vírus, depois descobrir todo o seu genoma e iniciar pesquisas seríssimas para o desenvolvimento tanto de vacinas quanto de remédios antivirais que possam ajudar durante a infecção desse vírus. O que isso significa? O mundo nunca esteve tão preparado para enfrentar novos agentes infecciosos. Por que, então, tanta histeria? Por causa do excesso de comunicação, do excesso de informações. Eu estou dizendo que as informações são ruins, são negativas? Não, mas é preciso, como tudo na vida, saber usar e saber ter medida. Portanto, o meu maior conselho diante dessa infecção de coronavírus é, em primeiro lugar, um conselho médico, que é aquele que diz respeito a todas as infecções respiratórias. Lavar as mãos frequentemente, usar um lenço de papel para espirrar ou tossir, evitar o contato das mãos nos olhos e sempre quando a gente sair em lugares públicos ou tocar em lugares públicos também não deixar de lavar as mãos. Quem está com alguma infecção respiratória pode usar máscaras quando sair em público para tentar evitar a transmissão da sua infecção. Mas eu disse pode. Nem é uma recomendação com 100% de garantia, porque às vezes a máscara começa a ficar contaminada também, e então a pessoa precisa trocar essa máscara com uma certa frequência, depois quando ela começa a ficar úmida.
E, nesse momento, nós não recomendamos que todo mundo compre máscaras, por quê? Para que essas máscaras não faltem para quem realmente precisa, que são as pessoas que estão em ambiente hospitalar, que são os profissionais de saúde. Então, nada de sair estocando máscara, álcool gel, não. Água e sabão é o suficiente, isso você tem na sua casa e não precisa estocar. Essa é a mensagem de caráter médico. E agora, o conselho de como enfrentar a pandemia da histeria. Pare de consumir notícias sobre o coronavírus. Toca a tua vida para frente. Se informa sobre futebol, sobre novela, sobre política, sobre economia, mas não sobre o coronavírus. Nós precisamos mostrar que isso já não nos interessa dessa forma. Nós queremos informações sérias, contidas em pacotes, mas não em tempo real. Quantas pessoas estão agora, nesse momento, infectadas que fica gerando essa neurose? Então, saiba disso, transmita isso para os seus familiares, vamos serenar, porque o mundo não está acabando.